Olá, seja muito bem-vindo ao nosso terceiro episódio da série 20 questões de informática mês a mês. E nós no primeiro mês trabalhamos com os conceitos iniciais de informática na disciplina de hardware e no segundo mês trabalhamos com o conceito de redes de computadores na parte de infraestrutura, como funciona a internet, quais são os protocolos, quais são os equipamentos e nesse momento iniciamos nossos estudos em redes sobre a aplicação mais cobrada no mundo dos concursos, a aplicação de navegação. Vamos lá? Questão de número 41, estamos realizando uma questão da Cesgran-Rio, puxando a nossa caneta, questão da Cesgran-Rio Liquigás, foi realizada em 2015 e a pergunta é essa: as 3 tecnologias essenciais a aplicações www, que vem de World Wide Web, são. Então, quando nós estamos conversando sobre www, é o nome técnico daquilo que você chama carinhosamente em casa por navegação. E qualquer aplicação para que se estabeleça dentro de uma rede, você vai ter sempre uma conversação dentro de um modus operandi, dentro de um paradigma, onde nós temos de um lado um cliente conversando através da rede sempre com um servidor. O cliente pede, o servidor responde. O cliente é quem consome o serviço e o servidor é quem presta este serviço. E quando nós estamos tendo uma conversação na rede, as partes precisam se entender, nivelar as suas diferenças através de um conjunto de regrinhas. E essas regrinhas acabam constituindo aquilo que nós chamamos de um protocolo. E quando nós estamos fazendo a navegação, o nomezinho do protocolo utilizado se chama de HTTP. Portanto, essa é a primeira grande, essencial tecnologia a ser utilizada, o protocolo HTTP. E se nós olharmos as alternativas, na letra A, ele está presente, HTTP. Na letra B, ele está presente, ainda que na sua versão segura. É uma possibilidade, uma conversação com segurança. E quando você tem segurança, nós conversaremos sobre isso em segurança da informação, ao resolver as nossas questões, nós estamos tendo um S no final, esse acréscimo, ao usarmos um protocolo chamado de SSL, que emprega mecanismos de criptografia, mas isso faz com que o HTTP se transforme em HTTPS, mas é o protocolo de comunicação, então seria uma alternativa a ser marcada. Quando você olha na C, você verifica que não tem o HTTP, tem o FTP, que é um protocolo de uma outra aplicação, que é a aplicação de transferência de arquivos, e nesse sentido nós não podemos marcar a C e, portanto, também não a D, porque traz o nosso mesmo FTP. E você vai verificar que na letrinha E tem de novo o nosso HTTP, portanto, temos 3 alternativas que trazem o nosso protocolo, que é essencial para a nossa conversação. Agora, o que você faz quando você navega? Você visita um site, tenho certeza que você diz isso para os seus amigos, mas nós já verificamos, nós sempre batemos muito forte nessa tecla em sala de aula, que quando você pede um site, na verdade, tecnicamente, o que você recebe é uma página das várias possíveis desse site, mas essa página, ela não vem pronta, ela não vem entregue do tipo toma e mostra do jeito que eu te mandei, ela vem em pedacinhos, ela vem separado os pedaços que compõem essa página e cada um desses pedaços nós chamamos de recursos. Então, quando você tem uma página, o servidor manda quebrado o que é texto, o que é imagem, o que é vídeo,
tudo separado. E essas coisas que são enviadas para o cliente e chegam separadas, elas precisam ser restituídas em uma página. E isso é justamente realizado pelo navegador. O navegador, como aplicação, tem o papel de montar uma página. Mas para que isso aconteça, ele precisa de instruções, precisa de alguém que diga assim, faça isso, coloca esse texto aqui, coloca aquela imagem ali, e essas instruções vêm na forma de um arquivo chamado de HTML. L, esse final de linguagem, porque em informática instruções são passadas através de uma linguagem. E nós temos então HTML como uma técnica essencial para que as páginas possam ser montadas. É uma tecnologia muito importante. Então você olha, na letra A está lá o nosso amigo HTML. Na letra B não tem o HTML, tem um XML, que é como se fosse uma linguagem de um nível mais generalista. HTML é específico para navegação. XML pode ser usado em várias outras coisas em informática, então não é aquilo que nós desejamos. E na letra E, de novo, você percebe o HTML e agora nós estamos entre duas alternativas, a A e a E. O que tem de diferente entre essas alternativas? A A diz que Java é uma tecnologia, enquanto que a E fala num tal de URI. URI, o que é isso? Então, se você analisar a letra A, que nos oferta o Java, você já ouviu esse nome. Aliás, esse nome aparece na sua vida quando você tem problemas, porque o Java é uma plataforma de programação. Você recebe no Java uma plataforma para que programas possam ser construídos em cima dele, como, por exemplo, o programa quando você declara imposto de renda, da receita, utiliza o Java como essa base para a construção de um programa, e vários outros programas fazem uso do Java, mas o Java é lembrado na sua vida quando dá problema, lembra? Aí você tem que atualizar a versão do Java. O Java, ele vem pela rede, mas ele não funciona na rede. Ele funciona localmente, só no seu computador, para que vários aplicativos possam ser executados. E, portanto, como ele não tem a ver com rede e nem com navegação, porque a navegação funciona na rede, a letra A, nesse momento, é descartada. E nós ficamos, então, com a letra E. Luiz, mas o que é esse URI que eu nunca ouvi falar na vida? Esse URI é aquilo que a Sesgran-Hill chama do que você conhece muito bem de URL. Esse Lzinho no final você conhece, URL, é o nome que todas as bancas utilizam. A Sesgran-Hill utiliza a URI, que na verdade é o nome mãe da classe ao qual o URL pertence. A URL é um tipo de URI, então nós temos URL sendo um tipo específico, que é o endereço utilizado quando você está navegando, e essa URI uma classe mais genérica também, mas que no caso de noções de informática, quando a banca é Sesgran-Hill, a Sesgran-Hill chama a URL quase sempre de URI. Esteja ligado nisso, então nós ficamos com a letra E. Bacana? Fizemos nossa primeira, tenho certeza que você acertou, e nós vamos para a nossa segunda questão, que é uma questão que a FGV fez, de número 42, para a Prefeitura de João Pessoa. Isso foi feito em 2014, o nosso questionamento é esse. No que diz respeito à navegação, internet, a navegação que acontece sobre a internet como rede, a sigla URL é empregada com o significado de. Então nós já discutimos isso agora, essa tal da URL, que a Sesgran-Hill chama de URI, mas todas as outras bancas chamam de URL. O que é isso? O que é isso? Então as alternativas propõem assim, ó, na A, uma rede que opera sem uso de fios. Atenção, nós não estamos falando de uma rede, nós estamos falando de uma aplicação de navegação que acontece sobre uma rede. A internet
é uma rede. A navegação é uma aplicação que se dá sobre essa rede. E independente dessa rede, a aplicação de navegação poderia acontecer independente da tecnologia sendo utilizada. Então aqui não tem nada a ver com o tipo de tecnologia para a rede, que nesse caso, quando fosse sem fio, utilizaria uma das tecnologias que nós estudamos, como por exemplo o Wi-Fi. Não estamos olhando para a tecnologia de acesso, de constituição de caminho, nós estamos olhando para a tecnologia de aplicação. Então aqui não é nem acesso nem roteamento, aquelas necessidades básicas de conexão, não, nós estamos falando de aplicação. Na B, protocolo de comunicação da internet, aí você vai dizer, isso Luiz, é um protocolo. Protocolo não é o que nós estamos procurando. A URL é no nome da Sesgran Rio. O URL é um endereço. Isso é muito comum em provas de navegação e outras aplicações. E quando nós estamos falando de internet de um modo geral, de um lado você tem um endereço, do outro lado você tem um protocolo. E as perguntas são muito essas: qual o protocolo ou qual o endereço? Nesse caso, o URL não é um protocolo. Não é. E quando nós estamos fazendo a comunicação na internet, o nome do protocolo na internet se chama de IP, que por acaso também é o nome do endereço, por isso que houve esse brinquedo. Não, não é isso que nós estamos procurando. Não é nem o IP protocolo, nem o IP endereço, o URL não é IP, porque a gente tem que cuidar muito com isso. Você tem níveis diferentes de endereço na rede, assim como você tem níveis diferentes de protocolo. Quando a gente fala de endereço, nós estamos olhando para a necessidade específica de chegar a algum lugar de maneira única, de maneira suficiente, de maneira que não haja dúvida, para que o nosso carteiro, que no caso da rede seria o roteador, ele possa entregar de maneira inequívoca a mensagem que está sendo enviada. Então nós precisamos de um endereço nesse momento. O IP é um endereço, também é um protocolo, um endereço para um computador. E isso independente de aplicação, nós estamos olhando para o nível de rede. A partir daí, cada aplicação tem um endereço distinto. No caso da navegação, é o que nós estamos procurando. Então não é a B. E na C nós vamos olhar para uma interface de conexão de vídeo. Não tem nada a ver com isso. Isso seria uma placa de vídeo? Não. Na D, uma linguagem padrão para bancos de dados? Não. Aliás, nem é mais comum você ter cobrança de banco de dados em editais. Muitos dizem: ok, que bom, fico feliz, mas nós ficamos então com a letra E porque é o nosso endereço. Aí você diz, Luiz, um endereço eletrônico não é e-mail, ó, cuidado, a gente fica decorando as coisas, essas coisas elas ficam na nossa cabeça presas, se desapegue a muitas das coisas que você decorou e vá na raiz do conceito. No uso de um computador, nós temos vários endereços diferentes e por ser um computador, todos eles são eletrônicos. Então, nesse caso, é um endereço eletrônico, mas é o endereço eletrônico de um site. Poderia ser de uma página, poderia ser de um recurso específico. Os três funcionam. Nós marcamos, então, a letra E. Avança comigo. Questão de número 43, uma questão da IBFC. Essa aqui foi feita para a Polícia Civil de Sergipe em 2014. E a nossa pergunta é essa. Documentos HTML, e aí vem digamos assim, o que a sigla significa, né? Hypertext, é de hipertexto, Markup Language, ignora isso, não interessa isso, seria a linguagem de marcação de hipertextos. Documentos HTML podem ser interpretados pelos navegadores. Aí você vai dizer, Luiz, hashtag OMG, o que é esse negócio de ser interpretado? Eu pensei que o navegador navegava, o que é esse negócio de navegador interpretar? É porque você já sabe, de um lado você tem um cliente, do outro lado você tem um servidor, eles conversam entre si através de um protocolo, jamais confunda, o protocolo se chama HTTP, não é disso que nós estamos falando das instruções que vêm na forma de um arquivo HTML, e essas instruções mostram como uma página vai ser montada a
partir dos recursos que chegam de maneira separada. HTTP, o protocolo. HTML é o conjunto de instruções na forma de uma linguagem que vem prontinho para que a página seja montada. Agora, imagina comigo, se essa página precisa ser montada por um conjunto de instruções, quem monta? Quem é o montador? Esse é o papel do navegador. Então, quando nós estamos muitas vezes falando de navegadores em prova de concurso, a pergunta é, o que o navegador faz? E você não pode responder, o navegador navega, porque isso é um tanto quanto óbvio. O navegador monta uma página. Agora, como é que ele monta uma página? Porque ele tem instruções, ele tem que compreender o que ele faz com essas instruções. É por isso que tem esse termo técnico que a gente diz que essas instruções vão ser interpretadas para que possam ser compreendidas e executadas por esse navegador. Bacana. Agora, quais dos navegadores apontados eles conseguem interpretar essas instruções que são passadas? Seria o Internet Explorer da Microsoft? Seria o Firefox da Mozilla? Ou o Chrome do Google? E sendo bem honesto com você, nesse momento você tem que ter uma tranquilidade muito grande na hora da sua prova e só perguntar qual é o conceito. Espera um pouquinho, o que o navegador faz? Monta uma página. Com base em quê? Em instruções, que se chamam HTML. Então, ele precisa interpretar essas instruções? Sim. Qual navegador precisa? Todos, pelo amor de Deus, todos! Não tem um navegador que não precise interpretar essas instruções. Luiz, mas será que ele não pode receber um arquivo diferente, cada navegador um arquivo diferente? É esse o conceito que nós estamos batendo quando a gente fala em rede. Você tem partes diferentes conversando entre si e essas conversas se dão por uma linha padronizada. Tem que ser comum a todo mundo. Então, todos os navegadores. E sim, já aproveitando, esses são os 3 que mais caem em provas de concurso, nominados em editais, o Internet Explorer, o Firefox e o Google Chrome. Então você busca a alternativa que diz todos. A IBFC quase sempre tem perguntas de A, B, C, D, apenas 4 alternativas, todos na letra D. Ok? Segue lá! Questão de número 44, uma questão que a VUNESP fez para o TJ de São Paulo. Essa questão se deu em 2013. E a pergunta é essa: observe o URL. Quando nós temos uma banca paulista, como a VUNESP, ela não diz a URL, ela diz o artigo é masculino, não tem problema. E aí você tem esse URL para concordar com o artigo da questão, que é mostrado aqui embaixo. Se você tem bons olhos, você já deve ter percebido algo que está errado na questão. Olha para cá, HTTP. Quantos T's tem ali? Sim, tem um a mais do que deveria. O protocolo se chama HTTP apenas. Ali tem um T a mais. E eu não trago a questão de maneira diferente, consertando os erros. Eu trago igualzinho ela foi realizada no dia do concurso. E essa questão, tendo sido realizada de maneira assim, não foi anulada. Ninguém disse, isso então incorre em um erro que o candidato não pode mais descobrir qual é a alternativa correta, nada, isso aqui seguiu na questão e a questão seguiu existindo, tá? Então a pergunta é essa: assinale a alternativa que identifica corretamente a máquina ou o servidor, porque todo servidor é uma máquina, um dos componentes do URL, conforme as normas descritas na RFC 1738. E você de novo vai dizer, Luiz, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi falar nessa RFC. O que é isso? Eu conheço só o UFC, RFC, eu não sei o que é. E isso é característica de banca, você tem que de alguma forma ter isso com clareza. A VUNESP é uma banca que sempre traz nas suas questões a indicação do documento oficial, de onde ela tirou aquele conteúdo, para que depois você não entre com recurso dizendo isso não é o que aparece na literatura. Ela já está dizendo qual é a literatura. Desconsidera isso e vai para a pergunta que é dos componentes da URL. Isso a gente estuda em sala de aula. E você já sabe, uma URL sempre tem 3 coisas. Sempre. Você tem um protocolo indicado, depois você tem o nome do servidor indicado e finalmente qual é o caminho indicado.
Luiz, lá em casa não. Lá em casa, quando eu navego na internet, a única coisa que eu digo é google.com, dou enter e funciona. E você já sabe, é só um exercício que a gente faz aqui para você ir recapitulando, mas você já sabe que quem navega não é você, quem navega é o seu navegador. Só apagando aqui para não complicar a explicação, é o seu navegador que navega. E o seu navegador vai conversar com o servidor. Então, quando você diz coisas para o seu navegador, muitas vezes você diz só um pedaço daquilo que ele precisa para navegar, ele completa com o todo, e o todo obrigatoriamente, mesmo você não dizendo, ele coloca para você, ele preenche para você as lacunas que não foram passadas. O todo sempre tem 3 informações, um protocolo, um servidor e um caminho. Se você só informou google.com, você está informando o servidor e está faltando coisa ainda. Lembra do DNS? Na verdade, o nome da máquina é www.google.com, mas isso é assunto do mês passado. Nesse momento eu quero me concentrar em google.com é o servidor, o seu navegador vai preencher com um protocolo para você, que nesse caso da questão seria o HTTP, e vai colocar um caminho para você, porque se você não especificou caminho, é porque você quer a página principal de um site, que é quando nós não indicamos um caminho. Enfim, como é que nós descobrimos quem é quem? Lembrando que a separação é essa: entre protocolo e servidor, 2 pontos, barra, barra. Entre o servidor e o caminho, a primeira barra indica. Então você percorre a URL que foi passada, HTTP, digamos que tivesse escrito certo, 2 pontos, barra, barra. Separei. Essa é a primeira separação. O que está antes no HTTP é o protocolo. O que vem depois é o servidor. Mas até onde? Até a primeira barra. Se você descobriu isso, nós estamos querendo qual informação? O que vem depois do HTTP, 2 pontos, barra, barra, até a primeira barra. Deixei marcadinho para você ver. Esse é o nome do servidor. Aí é só procurar as alternativas. Aquela que está dizendo que o nome do servidor é esse. Não é a A, não é a B, não é a C. Nós ficamos com a letra D. A letra D marca para você quem é o servidor. É só separar, não tem erro, não tenha medo, evidencie o conceito e seja feliz. E a nossa última questão desse bloco, uma questão de número 45, feita pela FCC para o TCE de São Paulo em 2015, e a pergunta é essa: considerando o URL de novo para São Paulo, é um brinquedo que a gente começa a observar, e sim, o URL em sua composição despenca em prova de concurso. Você tem que estar muito familiarizado em achar numa URL o que é o que. Então, nesse caso, a URL está sendo colocada aqui, http aí começa um monte de coisa, ó, www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/resolu, ó, cuidado, cuidado, cuidado. Isso aqui tem que ser interpretado com você, que como não tem espaço na questão, continua aqui, resolucão, _12_2006.pdf. Isso aqui tudo é a sua URL. Lá no navegador vai aparecer numa linha única na sua barra de endereços. Aqui na prova, porque não houve espaço, foi dividido em 2 linhas. Aí a pergunta é essa: é correto afirmar o que sobre essa URL? E aí você tem que deliberar segundo cada uma das colocações. Na letra A está sendo dito assim, ó, que resolução _12_2006.pdf corresponde ao arquivo que você deseja acessar. Aí você vai dizer: Luiz, espera um pouquinho. O que eu estou fazendo aqui é navegar. Eu aprendi que o URL é o endereço de um site, pode ser de uma página, pode ser de um recurso. Não tem nada a ver com arquivo. Eu não estou no Windows Explorer, eu estou no Internet Explorer. Não tem nada a ver com arquivo. É isso que a banca quer que você pense. Mas eu vou entrar nessa onda. Por enquanto eu vou fingir que eu não sei. Vou dizer, não é arquivo. Aí você vai lá na letra B, procurando onde é que está o acerto. Olha lá, ó. HTTP é o único protocolo capaz de permitir acesso a qualquer endereço na web, na www. Sério? Me conta!
é o único. E aí você vai ter certeza que não é o único, porque você também tem o HTTPS. Quando você quer navegar com segurança, não é AB. Então vamos lá, tem que ser a C. Há um erro no URL. Eu suspeitei desde o princípio, também achei, eu olhei para ele e achei estranho, pois o certo seria www e não www4. Claro, quem é que por sua consciência vai botar www4 para navegar quando a web se chama www, não tem versão 1, 2, 3, 4. Gente, pelo amor de Deus, isso não é a versão da aplicação de navegação, isso é o nome da máquina. Olha lá na URL, ó, você tem o protocolo de um lado, separado por 2 pontos //, aí começa ali o nome do servidor até a primeira barra. O que é o nome do servidor? É um nome de domínio. Por que é um nome de domínio? Porque dentro de um domínio, que nesse caso é o TCE/SP/GOV/BR, esse é o domínio, existe o nome da máquina, o nome desse computador é www4. E sim, dentro de um domínio, quem é que domina? É a instituição que manda lá dentro e ela coloca o nome da máquina que ela quiser. Se quiser ser banana, vai ser banana. Se for maçã, vai ser maçã. Se for www, se for www4, é www4. E nesse momento é bem tranquilo, nós entendemos que www4 está certíssimo, sem erro nenhum, então não há erro no URL. Luiz, mas por que www4? Por que não foi 3? É porque geralmente, quando você tem um serviço que é acessado por muita gente, um servidor não dá conta, esse servidor vai se chamar www. Aí você coloca um segundo, tem que botar um nome diferente. Pode ser www1, podia ser qualquer coisa, mas preferiram chamar de 1, 2, 3, 4. Foi a convenção. A letra C está errada. Bora! Vamos na D! Há um erro no URL. De novo, qual é o erro dessa vez? Pois o certo seria resolução 12.2006.html. Não pode ser PDF porque eu estou navegando é HTML. De novo, cuidado, HTML é um arquivo, verdade, é um arquivo que traz instruções, verdade, monta uma página, verdade, mas eu não preciso pedir uma página. Eu posso pedir um único recurso, uma imagem isolada, um vídeo isolado. Nesse caso foi um PDF isolado, não tem nada de errado nisso, nada de errado. Aliás, você já fez isso várias vezes na vida. E na letra E, está dizendo que www.tce.sp.gov.br/sites/default/files corresponde ao servidor? Nunca. Servidor só vai até a primeira barra, só. Então está errado. Aí se você fez isso na prova, você vai se dar conta que você está em problemas na vida, porque cadê a certa? Aí você tem que ter talento e voltar para A e analisar de novo e descobrir que sim, isso é um arquivo. Luiz, por que é um arquivo? Porque esse caminho que é especificado aqui em qualquer URL é constituído pela informação que diz onde o arquivo se encontra no servidor, porque no frigir dos ovos, quando você pede um site, uma página, um único recurso, o que você recebe é um arquivo ou vários arquivos. Se eu pedir um único recurso, é só um arquivo. Se eu pedir uma página, são vários arquivos de cada recurso distinto que vão trazer as informações utilizadas na página e o HTML que vai montar tudo. Tudo vem na forma de arquivo. E arquivo, em informática, é armazenado dentro de pastas. E pastas dentro de outras pastas, constituindo subpastas. E se eu disser para você a ordem, primeiro essa pasta, dentro dela tem essa, dentro dela tem essa, até chegar ao nível de arquivo, eu estou especificando o caminho. Então a última informação que tem a extensão é sim um arquivo. Esse caminho está sendo especificado assim. Dentro desse servidor, é o servidor, não é o caminho. Caminho começa agora. Eu tenho uma pasta chamada sites. Dentro da pasta sites, uma pasta chamada default. Dentro de default, uma pasta chamada files. E dentro de files, um arquivo chamado resolução 12.2006.pdf.
Se fosse no seu computador, ao invés de ter dito o site, seria C2 pontos. É isso, mas não está no seu computador, está no servidor, então você diz o nome dele. Bacana? E aí sim, marcamos a letra A. Estamos fechando o nosso primeiro bloco e já voltamos. Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?